Oi, eu sou Ruth e nesse vídeo vou fazer uma análise completa sobre o filme Malcolm e Marie com direito a spoiler. Esse filme conta a história do casal Malcolm e Marie que acabam de chegar em casa depois da estreia do filme de Malcolm, que é cineasta, e eles estão lá esperando chegarem as críticas sobre o filme, mas esse dia que era para eles comemorarem acaba se transformando numa série de discussões sobre o relacionamento do casal. E o filme ele gira em torno dessa temática sobre o relacionamento deles, de como um se sente em relação ao outro, e os personagens eles são bastante sinceros, até um pouco fora do normal, assim, porque na vida real a gente não é tão sincero desse jeito. Mas o objetivo do filme mesmo é trazer uma reflexão, uma autoavaliação sobre esses relacionamentos e não necessariamente fazer com que você escolha um lado. Se Malcolm tá certo ou se Marie que tá certa. Na verdade, esse não é o objetivo do filme. O que ele quer mesmo é fazer você pensar sobre os dois lados da história e não tomar partido de um deles. Durante o filme, os personagens vão apresentando uma rotina comum para facilitar a identificação da gente com eles e tornar o filme um pouco mais acreditável, já que, como eu falei, os personagens são bastante sinceros, então isso pode soar até um pouco artificial, mas aí os personagens eles têm uma rotina comum, né? Ele fazendo comida, vai no banheiro, usa uma roupa que você usa mesmo em casa. O cenário da casa também às vezes está um pouco bagunçado para mostrar que eles realmente vivem ali. E o que prende a gente nesse filme é justamente conhecer quais são os argumentos de cada um deles e também saber se esses dois vão ficar juntos no final dessa história depois de tanta discussão. E como eu falei, os personagens são bem autênticos, bem sinceros, e a gente percebe isso não apenas nos diálogos, mas também no comportamento desses personagens. E aí vai o destaque da atuação desse filme, que tanto o Denzel Pai, qual é o nome? John David. Tanto o Joy David Washington quanto a Zendaya são maravilhosos nesse filme, e eles conseguiram realmente expressar essa sinceridade, essa autenticidade dos dois personagens. Tanto que nos primeiros 10 minutos de filme eu já tava odiando o Malcolm, que ele não para de falar um segundo, é aquele personagem inquieto. Já a Marie, ela já tem outra personalidade, ela é mais calma, mais a dela, mas mesmo assim ela também é muito sincera e muito intensa. E isso a gente só conseguiu perceber por conta do talento desses dois atores. O filme ele aborda sim questões raciais, político-ideológica, de gênero, classe social, mas o grande foco dessa história mesmo é o relacionamento desses dois. E tudo no filme aponta para isso, tudo no filme faz com que a gente foque na conversa deles. Até mesmo o fato do filme ser em preto e branco direciona a gente a olhar para a expressão e prestar atenção nos diálogos. Porque assim a gente não acaba se distraindo com outros elementos do cenário, com as cores e outras coisas que estejam acontecendo. A casa em que eles estão também é bem legal, que tem aquelas janelas de vidro grandes, que mostra que a intimidade desse casal está sendo realmente exposta pra gente. E também o fato da casa deles ser num lugar tão isolado mostra que no final das contas os dois estão sozinhos e só tem um ao outro ali. A trilha sonora desse filme também é maravilhosa, ela ajuda a expressar os sentimentos dos personagens. Tem até aquela cena que os dois estão sentados lá fora e a Marie coloca uma música para tocar e ela não fala nada ali naquele momento, mas a música diz exatamente aquilo que ela tá pensando. A fotografia do filme também é muito bonita e só de olhar para a cena a gente já consegue entender o que está acontecendo, mesmo sem precisar eles falarem alguma coisa. Então a gente consegue perceber a solidão dos personagens, a gente também percebe quando eles estão se aproximando, quando eles se unem, tudo isso só de observar a cena sem eles precisarem falar nada. E é justamente essa cena em que eles terminam juntos que é o desfecho do filme, em que depois de toda essa discussão, apesar de tudo que um disse pro outro, no final das contas, o Malcolm continua procurando a Marie e a Marie continua sempre lá esperando por ele e os dois terminam juntos no final do filme. Até porque, como eu falei, não é sobre você escolher um lado, um personagem pra torcer, mas é sobre o relacionamento dos dois. Mas justamente por conta desse filme ser tão focado no relacionamento deles, na conversa deles, tanto que o filme ele direciona a gente para isso, com pouco cenário, pouco personagem, pouca cor. Isso tem um lado negativo porque acaba tornando o filme um pouco cansativo, repetitivo demais. Porque sempre que eles resolvem um problema, aí eles vão fazer as pazes e vem outro problema. E isso acontece durante o filme inteiro. É toda hora, resolve um problema, vem outro. Resolve um problema, vem outro. Isso acaba tornando o filme um pouco repetitivo e um pouco cansativo. Então, em 1 hora de filme, a gente já não aguenta mais ver esses dois brigando. Então, essa falta de novidade na história, falta de
algum outro personagem ou algum outro elemento que chame mais atenção durante a história, acaba tornando o filme monótono e cansativo. Então isso pode atrapalhar um pouco a experiência de quem está assistindo, porque quando chega na metade do filme você já está cansado de ver aquilo, ou então quem conseguiu assistir o filme inteiro muitas vezes vai acabar não sentindo vontade de assistir esse filme outra vez. Então essa repetitividade cansa bastante e pode atrapalhar um pouco o filme. Mas de forma geral, o filme é maravilhoso e tem umas discussões bastante interessantes. Comenta aqui se você gostou desse filme e não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Se inscreve também que a gente tem sempre vários vídeos aqui com e sem spoilers sobre diversos filmes. E se você se inscrever vai ficar ligado sempre. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram. Por hoje é isso, até a próxima!